Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a diagramação de um PLR de forma profissional. Bom, é exatamente isso que eu vou te mostrar. Muitas das vezes você compra um PLR e esse PLR ele tá cheio de links, esse PLR ele tá somente no formato de texto, muitas das vezes esse PLR tá com um monte de imagem desformatada, enfim. Cara, são N situações. E hoje a gente vai pegar um produto desse, automaticamente muito feio, e vamos deixar ele no formato de um produto premium. Fique comigo até o finalzinho desse vídeo que eu vou te mostrar como fazer a diagramação de um PLR profissional, de maneira que quando o cliente receber esse produto de você, ele vai ficar muito, mas muito satisfeito. E isso com certeza vai evitar reembolso, porque reembolso também é um dos problemas que acontece com produtos PLR. O cara compra de você, ele acessa o conteúdo, não gostou, então ele pede reembolso. Bom, sem mais delongas, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai para a tela do meu PC, onde eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer isso. A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos acessar aqui o PLR original, tá bom? Perceba que já tem link aqui, ó, na parte de cima. A capa dele é muito feia. Aqui o formato de cabeçalho e o rodapé estão muito próximos da borda. Aqui só tem texto. Enfim, esse é um produto básico. Hoje ele tem 10 páginas e a gente vai transformar esse produto num produto premium agora, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar a pasta aqui, ó, que está esse produto. Aqui está o arquivo Word. Provavelmente você deve receber um arquivo Word quando compra seu PLR. Se não receber o formato Word, receber somente o PDF, existem ferramentas que fazem essa conversão, como o I Love PDF, por exemplo. É uma ferramenta que eu utilizo aqui no meu negócio praticamente quase todos os dias. Tá bom, a gente vai pular essa parte e nós vamos para a parte importante, que é essa diagramação. Para isso eu preciso abrir esse arquivo Word. Eu já abri ele aqui numa outra aba para a gente ganhar tempo. E hoje ele está dessa forma aqui, ó. E é nesse momento que eu te ensino a fazer a diagramação. Primeira coisa que eu sempre faço quando eu vou fazer a diagramação de um PLR. Eu vou até o final da página. Por que eu vou até o final da página? Porque eu pego de baixo para cima. Isso é uma forma de fazer. Cada um faz de uma forma diferente. Eu prefiro assim. E vou selecionar todo esse texto até chegar lá em cima. Quando eu seleciono o texto, daí o que eu vou fazer? O próximo passo aqui eu vou limpar a formatação desse PDF. Eu limpo a formatação do PDF para poder deixar ele basicamente agora sem nenhum efeito, para deixar ele sem nenhuma, por exemplo, um texto diferenciado, uma fonte diferenciada. Então eu deixo tudo limpo para que eu tenha a possibilidade de fazer isso. Beleza, agora você clica aqui na guia página inicial. E aqui você vem na opção, ó, limpar a formatação, ou seja, limpar toda a formatação é o que a gente vai fazer. Clicou, limpou toda a formatação, o que eu, José Filho França, faço todas as vezes? Daí eu venho por etapa, e eu acho que se você seguir essa etapa vai dar muito certo. Você clica aqui, ó, para poder escolher a fonte do seu produto. Eu gosto muito de utilizar essa daqui, ó, Times New Roman. É uma fonte bastante interessante, bem bonita. Beleza, ainda com o texto selecionado, eu clico aqui para poder selecionar o tamanho dessa fonte. Eu vou deixar no padrão de 18, porque daí vai dar um efeito bem interessante aqui na leitura, vai se tornar uma leitura agradável pelo tamanho do texto. E aqui na cor, por padrão, né, no Word ele fica preto, ele vem esse aqui, preto. Mas eu não gosto dessa tonalidade preta porque ela é muito forte. Eu prefiro deixar num cinza um pouquinho mais claro. Beleza, mudei a formatação, mudei a cor, agora eu vou justificar esse texto. Perceba que esse texto hoje ele está alinhado à esquerda, que é esse aqui. Só que essas bordas laterais aqui, ó, fica esquisita. Então, para não deixar dessa forma, a gente vem aqui e pode justificar o texto. Pronto, ó, perceba que ele está 100% alinhado nas duas laterais. Essa é uma forma profissional de deixar o alinhamento e enquadramento do seu texto. Ainda com o texto selecionado, eu vou conferir se existe espaçamento de linha e parágrafo. Não havendo, quando há espaçamento de linha, ele aparece aqui para você uma opção remover. Como não tem, eu vou clicar aqui em 1.0, que é o padrão que eu quero utilizar. Beleza, José, ainda com o texto selecionado, perceba que para limpar a formatação e formatar ele não é tão difícil, é simples. Eu venho aqui na guia Layout, e aqui na guia Layout, ó, eu venho aqui em páginas, margens na realidade. Eu venho aqui nas margens para poder deixar ela padrão. Hoje ela está aqui, ó, personalizada, mas não é isso que eu quero deixar ela no formato padrão. Vou clicar aqui e pronto, ela já deixou, ela ficou totalmente alinhada aqui, ó. A mesma quantidade de espaço que eu tenho na lateral esquerda, eu tenho na lateral direita. E também a questão do rodapé aqui também, ele provavelmente ficou padrão. Beleza, esse é o primeiro ponto para você fazer uma diagramação top. Qual que é o segundo ponto? O segundo ponto seria retirar os links desnecessários. Muitas das vezes tem um monte de link feio,
que é justamente nesse caso aqui, ó. Então eu clico 2 vezes aqui na parte de cima do cabeçalho para poder abrir essa opção aqui, ó, cabeçalho e rodapé. E aqui você digita em branco, ele vai ficar aqui ele vai aparecer aqui na parte de cima do seu cabeçalho, vai aparecer assim, ó, digite aqui, não é bem isso que a gente quer. Ainda clicando aqui eu vou remover cabeçalho. Pronto, já removi todo o cabeçalho, não tem nada. Agora tem um rodapé. Ainda com essa opção selecionada, eu posso vir aqui novamente, rodapé e fazer a mesma coisa. Eu posso vir direto aqui em rodapé e remover? Posso. Só que muitas das vezes, quando você vem aqui direto, fica alguns campos, algumas páginas que ainda tem essa formatação. Então eu sempre prefiro limpar essa formatação clicando aqui, ó, em branco, e logo em seguida eu clico novamente em remover rodapé. Aí eu tenho certeza que todas as páginas vão ficar sem nenhum link, sem nenhum texto ali, beleza? Voltando aqui, a gente clica 2 vezes novamente aqui no nosso PDF e o próximo passo é trocar essa capa. Pessoal, detalhe, eu vou criar um vídeo onde eu vou ensinar a fazer uma capa profissional, mas para esse vídeo aqui hoje não ficar tão longo, a gente já tinha preparado uma capa, então a gente vai substituir. Vou clicar em cima dessa capa atual, que é bem feinha, e vou remover ela. Só que antes disso eu vou puxar todo esse texto aqui para cima para ficar melhor. Beleza, dou um Enter e aqui na parte de cima eu clico em inserir e é justamente aqui que a gente vai estar inserindo a nossa capa. Imagem do dispositivo e agora nós vamos procurar aquela pasta que está ali, ó, que são os benefícios da hortelã. Está aqui, nossa pastinha, está aqui, ó, mockups, e essa é a nossa capa. Aí você clica em inserir e ela vem para cá. Detalhe importante para você enquadrar a sua página, a capa do seu e-book. Tem gente que acaba sofrendo com isso. Vamos lá. Por padrão, ele carrega aqui na opção de layout, né? Ele carrega aqui, ó, alinhado com o texto. Para capa de e-book você tem que mudar essa formatação. Para capa de e-book você tem que colocar aqui, ó, justa e corrigir a posição na página. Por que fazer isso? Porque daí você tem possibilidade de movimentar o seu texto, a sua capa, aliás, para onde você quer. Se você não fizer isso, você não consegue. Infelizmente não, você vai apanhar um pouquinho. Nesse caso aqui a gente já fez isso, a nossa capa já está aqui, está bem organizada e bem bonita. José, qual que é o próximo passo para a gente deixar a diagramação do nosso e-book profissional? Pessoal, um passo importante que deixa um e-book muito bonito é você inserir, por exemplo, um cabeçalho ou inserir um rodapé. Pensando nisso, eu também já tinha aberto aqui uma aba do Canva, provavelmente você conhece esse site, é o canva.com. Nesse site você tem possibilidade de fazer diversos layouts, diversos tamanhos diferentes, enfim, são muitas coisas que você consegue estar fazendo com ele. E aqui você pode criar um layout do tamanho do rodapé. Você escolhe o tamanho do rodapé, escolhe o tamanho do cabeçalho. Eu já até tinha preparado um aqui, ó, mas eu vou mostrar para vocês como fazer. O rodapé eu deixei aqui, ó, na largura de 21 centímetros e 2 centímetros de altura. E aqui o nosso cabeçalho eu deixei na largura de 21 centímetros e 3 centímetros de altura. Como que você faz isso? É clicando aqui, aí você vem aqui, ó, em tamanho personalizado e aqui você escolhe. Aqui, por exemplo, nesse momento ele está por pixel. Aí você pode vir e colocar centímetro. Aí aqui você consegue colocar 21 e aqui você consegue colocar 3, que foi o mesmo tamanho que eu utilizei para poder fazer o cabeçalho. Ou você coloca 2 e aqui é o tamanho do rodapé, beleza? Eu não vou fazer isso porque eu já tinha feito antes, para preparar e ganhar tempo para vocês. E a gente simplesmente vai abrir o que a gente tem pronto aqui. E olha só que interessante. Perceba que ele está na cor do nosso e-book, né? Ele estava assim, ele estava branco. O que eu fiz? Eu subi a nossa capa, a capa do nosso e-book aqui para dentro. E quando você carrega a capa do seu e-book para dentro do Canva e coloca ele no layout, aí você consegue capturar as imagens da capa do seu e-book. Essa é uma estratégia para se fazer. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, nessa parte de fundo, perceba que a cor da capa do nosso e-book já foi carregada. Eu posso escolher essa ou essa aqui, que são as 3 cores utilizadas nessa capa. E eu prefiro utilizar esse tom mais escuro e dessa forma eu consigo criar esse layout aqui, ó. Ah, José, mas essas flores, essas hortelãs que estão aqui, como que você conseguiu? Simples, eu venho aqui em elementos e aqui eu pesquisei, por exemplo, por hortelã. Inclusive está aqui a nossa pesquisa que foi realizada e aqui está as folhinhas de hortelã, conforme você está vendo no layout que está pronto. Beleza. Aí aqui tem diversas opções, você clica em ver tudo e aqui está justamente os que eu utilizei, ó. Você pode estar utilizando cores diferentes, enfim, foi exatamente isso que eu fiz esse layout daqui da parte de cima. Não vou ensinar a fazer isso, que senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Beleza, depois que você preparou o seu cabeçalho,
você clica aqui, ó, em compartilhar, baixar. Aqui por padrão às vezes vai estar PNG, PDF. É sempre interessante deixar no formato PNG ou JPEG para a imagem. Eu particularmente, para não deixar o PDF tão pesado, eu utilizo o JPEG. Aí você clica em baixar. Beleza, a gente vai colocar na mesma pasta ali que nós estamos utilizando para trabalhar. E agora nós vamos aqui no arquivo Word, vamos clicar 2 vezes aqui no rodapé. A gente vai deixar esse rodapé na mesma dimensão que a gente preparou o nosso layout de fundo. Então você vem aqui, ó, perdão, nós estamos no cabeçalho. E aqui no cabeçalho ele está por padrão, né? Ali está 0 centímetro, mas aqui ele tem uns 2. Então você vai clicar em aumentar até deixar 3 centímetros. Perfeito. Está no mesmo tamanho que está ali o nosso cabeçalho. Ok, agora você vai clicar aqui em inserir, vai escolher aquela imagem e vai colocar aqui dentro. Agora nós vamos inserir aqui o nosso cabeçalho. Aqui é o mesmo esquema da capa, tá? Por padrão ela vem ali alinhada com o texto, então você clica aqui na formatação, justa, corrigir na posição da página, beleza? Aí você pode estar aumentando aqui, ó, redimensionando conforme a sua necessidade. Prontinho, pessoal, tá aí, ó, já ajustei, tá tudo bonitinho, do tamanho do nosso cabeçalho. Vou clicar só mais uma vez aqui, porque aqui na lateral esquerda, ó, ficou faltando, tinha uma parte que estava em branco. Beleza. Para o rodapé é a mesma coisa, então a gente vai voltar lá no Canva novamente, tá? E a gente vai abrir o layout aqui de rodapé que eu tinha preparado também. É o mesmo esquema, não muda nada, tá? Aqui eu tenho vários modelos que eu tinha preparado para outros e-books e o modelo que a gente preparou para esse e-book, para esse tutorial, foi esse daqui, ó. Então, o mesmo esquema, eu já tinha preparado ele, né? Aqui, por exemplo, ó, se você for observar, o que eu fiz? Eu peguei uma imagem, isso aqui é uma imagem, ó, perceba que é aqui uma forma ou imagem, tanto faz. Nesse caso aqui ela é forma. E eu coloquei ela na cor branca. Por colocar na cor branca, ela fica no padrão do e-book. E logo abaixo eu coloquei também uma outra imagem, tá? Que também é na cor branca. Então, se porventura eu quisesse deixar nesse formato aqui, ó, eu poderia deixar. Fica bem bonitinho, ó. Então, tá aqui o nosso rodapé. Eu acho que eu vou até melhorar um pouquinho, vou procurar uma cor um pouco mais aproximada dele ali. Como que eu faço para poder arrastar aquelas cores? É pegando a imagem que a gente colocou aqui dentro e arrastando para dentro do modelo. Dessa forma ele me dá as opções de cores, quer ver? Ó, acabou de carregar aqui as cores que eu queria. E prontinho, pessoal. É muito, mas muito simples utilizar essa ferramenta, beleza? Mesmo esquema, aqui é página 7, por exemplo. A gente vai compartilhar, vamos baixar. Vou deixar no formato JPEG para ficar mais leve ali o nosso PDF. Vou selecionar a página 7 e vou baixar. Tá aqui, baixei. Vamos lá no nosso arquivo Word novamente. De preferência na primeira página, que é essa daqui, ó. Tirando a capa, essa é a primeira página. E no rodapé a gente vai fazer o mesmo esquema. Vamos descobrir que tamanho está. E aí a gente vai deixar por 2 centímetros, que é o tamanho do layout que a gente preparou para ele. Aí você clica aqui na guia inserir e coloca a imagem aqui dentro novamente. Perfeito. Mesmo esquema, formatação, deixa justa, corrigir na posição da página. Aí você consegue estar arrastando ela para onde você quiser. Enquadrei nas duas laterais ali, tanto lateral esquerda como fundo, daí eu posso arrastar até ajustar ela na outra lateral. E aqui eu posso puxar um pouquinho para cima até chegar aos 2 centímetros aqui, ó, do rodapé. E é isso aí, pessoal, eu já tenho o rodapé, já tenho o cabeçalho, já formatei isso aqui, deixei bem bonitinho. Próximo passo é o texto. No texto, o que eu gosto de fazer? Para os capítulos e subtítulos eu gosto de utilizar efeito, e é o que a gente vai fazer agora. Por exemplo, para os capítulos, digamos que esse aqui seria a introdução, visto que esse e-book ele não tem capítulo, eu vou colocar a introdução. Essa aqui é a introdução, beleza. Essa é a nossa introdução. Daí eu vou selecionar esse texto, vou vir aqui em página inicial, e aqui, por exemplo, eu vou em efeitos de texto e tipografia. Aqui eu seleciono esse padrão, que é preenchimento de preto, ele dá um formato de sombra. Coloco em negrito, alinho esse texto para centralizar ele e eu deixo sempre na cor branca. Vocês vão entender por que eu deixo na cor branca. E o tamanho geralmente para capítulo eu costumo deixar 26. Vamos lá. Beleza, pessoal. Perceba que aqui ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5 palavras na parte de cima e uma na parte de baixo. Seria injusto deixar assim, também seria feio. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar essa parte aqui um pouquinho para baixo. Beleza. Agora eu clico aqui em inserir e nós vamos escolher uma forma para deixar como pano de fundo para esse capítulo. Eu sempre gosto de utilizar essas últimas aqui, ó, que são textos explicados. Para esse e-book, por exemplo, a gente vai utilizar essa aqui, ó.
Aí você clica aqui em inserir, beleza. E aqui você ajusta ela conforme o tamanho da posição do texto na página. E aqui eu alinho também conforme o texto. Beleza, o próximo passo é a gente levar essa forma para de trás do texto, porque senão vai ficar muito feio. Então você clica com o botão direito e aqui você vai enviar para trás do texto. Ok, já ficou de trás do texto. Ainda com ela selecionada, você clica aqui na parte de cima para você fazer a formatação dela. Aqui você pode escolher a cor de preenchimento. E aqui para preenchimento, o contorno dela no caso, você pode escolher uma cor um pouquinho mais clara, porque daí se torna um pouco mais bonito. Eu poderia escolher outras cores que estão aqui? Sim. Por exemplo, olha, se você clicar aqui em mais cores, aí vai aparecer aqui várias opções, ó. Você pode escolher várias cores. Eu gosto de deixar por padrão, que daí eu vou clicando e verificando todas elas, ó. Entendeu? Então, clique em OK. Não é essa cor que eu quero ainda. Vou clicar novamente e vou escolher essa segunda aqui, ó. Prontinho, pessoal. Olha, perceba que a questão do texto aqui, do título do texto, ficou bem organizado, ficou bem bonitinho, mas o texto ainda tá todo junto, tá bem feio. Então a gente vai dar alguns espaços aqui, ó, para poder organizar esse texto. Ok. Aí o que acontece? Nesse texto você pode estar colocando, por exemplo, imagens, alguns elementos também para poder deixar ele bem mais organizado. Eu não vou conseguir fazer isso nesse e-book todo, porque senão o vídeo ele se torna muito longo, mas a gente vai fazer aqui pelo menos em 2 páginas e você sabe que é só replicar isso até o final do e-book. Como hoje ele tem 16 páginas aqui, ó, então é só você fazer isso até o finalzinho do e-book. Aqui em relação, por exemplo, a essa forma, em relação aos títulos, é a mesma coisa, você pode vir aqui, ó. Aqui é um dos benefícios da hortelã, ela limita reações alérgicas, beleza. Esse é o primeiro benefício. Você pode até colocar benefício 1, então seria até interessante. Benefício, vou até colocar uma hashtag 1, beleza. Mesmo esquema, eu vou selecionar o texto, clico aqui em página inicial, vamos aqui colocar um efeito, vou deixar no formato negrito, tamanho vou deixar 26, vou deixar branco e vou centralizar. Perfeito. Daí agora a gente vai copiar essa forma aqui, ó. Já que eu preparei a forma uma vez, eu não preciso ficar toda hora criando uma forma diferente. Basta eu copiar ela e colar novamente ali. Então copiar, aqui eu vou colar conforme a formatação. E é isso aí, ó. Prontinho, pessoal, já está bem organizada. Então aqui já está a nossa forma. E o texto você novamente dá espaço ali para ele poder ficar um pouco mais bonito, ficar mais organizado. Beleza, então é isso que você vai fazer até o final do e-book. Você vai trabalhando dessa maneira. Aqui existem outros pontos, a gente não vai fazer eles agora, até porque mesmo o intuito é te ensinar a fazer a formatação, não fazer a formatação desse e-book inteiro, porque senão a gente ia ficar aqui pelo menos mais uns 30 minutos. Ok, José, já está pronto, já tem cabeçalho, os títulos já estão legais ali, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Uma coisa interessante que você pode fazer, por exemplo, é colocar imagens dentro do seu e-book. Por exemplo, nessa parte aqui, ó, as reações alérgicas começam quando as pessoas com sensibilidade específica entram em contato com certas substâncias ou materiais, sendo frequentemente biológicos como resíduos de animais ou caspa. Então aqui eu poderia colocar imagens de fezes ou então imagens de uma caspa, pessoa com caspa na cabeça. Então vou fechar esse layout aqui, esse também que não vamos mais utilizar. E aqui tem um layout padrão que eu utilizo para o tamanho de imagem, que geralmente é o tamanho aqui, ó, de apresentação 16:9. Vou até clicar e vou criar um novo aqui para vocês. Perfeito, agora eu já tenho aqui, ó, o tamanho da minha imagem. Esse aqui é o enquadramento da imagem que vai estar dentro do e-book. Aí você clica aqui, por exemplo, em fotos e aqui você vai procurar a foto, pesquisa aqui, por exemplo, por caspa. Se eu não me engano foi essa daqui, ó. Aí você vai clicar, vai colocar dentro do layout e vai ajustar, conforme o tamanho aqui que nós já tinha pré-definido. Ok, eu já escolhi a imagem, o próximo passo aqui a se fazer é baixar essa imagem para a gente poder utilizar lá dentro. Aqui ela está no padrão PDF, eu vou deixar no formato JPEG, clicar em baixar. Ok, coloquei aqui dentro da pasta e aqui, por exemplo, eu clico em inserir e vamos inserir a imagem do nosso dispositivo. Tá aqui a imagem escolhida. Para a imagem dentro do e-book você não muda essa formatação de forma alguma, tá? Porque se você muda essa formatação e deixa, por exemplo, como justa e corrigir na posição da página, quando você fizer qualquer alteração no seu e-book e de repente baixar o texto um pouquinho para baixo, a imagem ela vai poder subir lá para cima, enfim, fica bem bagunçado. Então aqui você sempre deixa nesse formato padrão.
A única coisa que eu faço na imagem é colocar um efeito nela. Eu clico aqui ó, em formatar a imagem e aqui tem vários efeitos. Eu particularmente gosto de utilizar esse aqui, ó, retângulo com sombra projetada. Clica em cima dele e pronto, ele já fica ali um efeito por detrás. Ó. Perceba que tem uma sombra aqui. Ah, José, agora ficou pouco texto aqui nesse final. Não tem problema, insere uma nova imagem se você tiver interesse. Por exemplo, inflamação associada, diminuir, um alívio. Ó, aqui você pode ler o texto e inserir uma imagem conforme a sua necessidade. Vamos ver aqui no Canva se nós temos alguma imagem semelhante. Olha, essa imagem aqui, por exemplo, é uma imagem boa. Vou colocar aqui novamente, vou ajustar, ajustei, vou baixar e vou colocar lá dentro do nosso e-book. Eu vou inserir aqui nessa parte, que está dando espaço para mim estar colocando ela. Aqui na formatação, vou colocar o efeito. E pronto, pessoal, eu tenho 2 páginas já prontas desse e-book, bonitinha, bem organizada e no formato profissional. Agora você deve estar me perguntando, ah José, se eu utilizar essas fotos aqui do Canva, tem problema? Não, não tem problema. A maioria delas são fotos gratuitas que você mesmo pode estar utilizando ali. Então, o Canva é uma ferramenta que te dá essa possibilidade. Tem muitas imagens gratuitas, muitos elementos gratuitos e também tem a versão paga. Eu, por exemplo, utilizo a versão paga. Então, se eu utilizar qualquer imagem dessas aqui no meu e-book, eu estou amparado porque eu estou pagando justamente para poder utilizar as imagens premium, beleza? Então, fique tranquilo em relação a isso. Por isso que é uma ferramenta que eu sempre utilizo aqui no meu negócio. Beleza, um passo interessante para a gente meio que já caminhar para o final desse vídeo é você colocar, por exemplo, inserir aqui, ó, números de página. Então isso é muito bom. Para fazer isso, você clica aqui 2 vezes no rodapé ou no cabeçalho para abrir essa opção aqui, ó. Abrir a opção de rodapé e cabeçalho, aí perceba que aqui na lateral das duas, aqui ó, vai estar um número de páginas. Você clica aqui e aqui tem a possibilidade de você escolher a posição. Pode ser no início da página, pode ser no fim da página, pode ser na margem da página. No nosso caso, para esse e-book hoje, eu vou utilizar nas margens da página. Por quê? Porque na parte de cima eu tenho o cabeçalho que eu coloquei e na parte de baixo eu tenho o rodapé, então não ficaria tão legal, a não ser que eu já tivesse preparado um campo específico para esse ou então tivesse deixado uma imagem um pouco mais neutra. Nesse caso, como é uma imagem no tom laranja, acredito que não vai ficar legal. Então aqui eu posso estar escolhendo. Eu vou escolher aqui na lateral direita e ela já vai aparecer aqui e você pode clicar, por exemplo, em cima da forma e pode formatar essa forma. Preenchimento da forma, a gente vai fazer o mesmo esquema, escolher aquela cor padrão, aqui no contorno da forma, você deixa conforme está aqui. O texto você pode fazer o mesmo esquema. Aqui, por exemplo, olha, ele está alinhado à esquerda. No nosso caso aqui, a gente vai ter que centralizar ele. E aqui você escolhe o tamanho da fonte. Eu acho que eu vou deixar esse tamanho mesmo, que ficou bem interessante, mas eu vou colocar em negrito. Tem até a opção de você também colocar aqui, ó, um efeito. Posso colocar um efeito, deixo em negrito e aqui eu deixo na cor branca. E vamos ver como é que ficou. Agora todas as páginas que você olhar vai estar com essa formatação aqui, ó. Uma coisa interessante que você tem que ter é aviso legal aqui no seu e-book. É interessante que você tenha um aviso legal e é interessante que você tenha o sumário também. Então a gente vai inserir isso aqui para poder ficar ainda mais profissional. Como que eu faço? Na primeira página eu dou um Enter e aqui, por exemplo, olha, eu vou inserir aqui o meu aviso legal. Se você não tem um aviso legal, fique tranquilo, porque eu vou deixar esse e-book somente para você que chegou até aqui. Eu vou deixar esse e-book com direito de licença, ou seja, com a licença PLR dele, para que você possa fazer download, você possa vender como seu, cadastrar em qualquer plataforma de vendas. Considere isso um bônus, beleza? E nesse e-book ele já vai ter um aviso legal, então toda vez que você for fazer a formatação de e-book é só copiar e colar. Pessoal, só para vocês entenderem, isso aqui é um e-book premium, tá bom? Perceba a qualidade dele aqui, ó. Sumário, bem organizado. Aqui eu coloquei, por exemplo, ó, capa para os títulos, coloquei aquela forma. Então assim, essa é uma forma profissional de se trabalhar e eu estou ensinando isso para você hoje, tá bom? Essa capa aqui, ó, é simples, é só você criar uma capa ali no Canva, no formato de documento A4, conforme as cores ali, padrões da sua capa. Aí você coloca introdução, capítulo 1, capítulo 2 e assim por diante. Beleza, o nosso foco aqui é isso aqui, ó, o aviso legal. Eu vou copiar esse aviso legal e vou colocar lá dentro do nosso e-book. Aqui eu vou limpar a formatação dele.
Limpei a formatação, eu faço o mesmo esquema, tá pessoal? A fonte já está escolhida aqui, ó, Times New Roman. Tamanho, eu vou deixar tamanho 18. Vou deixar aqui justificado. Vou ver se tem espaço. Não tem, já está aqui padrão. A cor, vou escolher aqui um cinza, né? Conforme a gente já tinha mostrado aqui. E beleza. Basicamente agora é dar espaço e organizar. Essa isenção de responsabilidade eu vou tirar porque eu não curto muito esse daqui. Eu acho que fica desnecessário. Vou deixar somente até aqui, ó. E aqui eu vou tirar livro online e vou deixar somente e-book. Beleza. Aqui nós vamos ajustar, torná-lo perfeito. Aqui tá em maiúsculo, né? Então a gente vai mudar isso aqui um pouquinho. A gente vai deixar somente a primeira letra. Você pode vir aqui, no caso você vai clicar, por exemplo, aqui, ó, tamanho, né? Maiúsculo, minúsculo. Aqui eu vou deixar como a primeira letra da frase maiúscula. E a gente faz o mesmo esquema de formatação que a gente já tinha aprendido aqui para os títulos. Vou colocar um efeito, deixo o tamanho negrito. Detalhe importante, para introdução, aviso legal e sumário é interessante que você deixe na fonte 36, justamente porque é uma palavra só, então quanto maior você deixar, ela fica mais bonita. Isso eu garanto para vocês e vocês vão perceber na hora que receber esse PDF. Tamanho, a cor aqui a gente vai deixar na cor padrão do nosso texto. E pronto, pessoal, nosso aviso legal tá redondinho, bonitinho. Vou só tirar essa parte aqui de livro online que eu não gostei. Perfeito. E é isso aí. Aviso legal já está ali. Próximo passo agora é a gente colocar aqui o nosso sumário. O sumário é basicamente você colocar os títulos, né, que estão aqui, pegar todos esses títulos e colocar ali. E depois o número de páginas. Aqui eu vou escrever sumário. Perfeito. Vou dar um Enter. E daí eu já começo com a introdução e assim por diante. Eu vou limpar a formatação aqui, ó, dessa parte de baixo. Perfeito. E aqui, por exemplo, eu gosto de colocar alguns pontinhos. Eu dou um espaço sempre, coloco alguns pontinhos para depois colocar o número da página. Apesar de que já vai ter o número da página aqui, então você pode estar fazendo isso se quiser ou não. O sumário eu vou colocar aqui para a lateral esquerda e vou escolher aquela cor padrão do nosso e-book aqui, ó, que é essa aqui. Ah, José, você não colocou o tamanho da fonte padrão, vamos conferir? Provavelmente não, eu tinha esquecido aqui, ó. Agora eu vou deixar o tamanho 36. Perfeito, pessoal? É assim que se faz o sumário. Digamos que aqui, ó, seria capítulo 2, eu vou copiar e vou colocar aqui, ó. Seria o 2, o título 2, 3, 4 e assim por diante. Só um exemplo, só para exemplificar aqui para você, ó. E é isso aí. Ah, José, acabou por aqui? Não, não acabou. Tem mais uma coisa interessante que é bom você colocar. E isso vem antes do sumário. É interessante você colocar, por exemplo, uma parte sobre o autor. Eu vou ver se naquele e-book que eu tenho ali, se eu tenho essa parte sobre o autor. Não tenho, então a gente vai escolher um outro. Essa parte sobre o autor, ela é muito interessante porque é onde você coloca o nome que você tem na plataforma dentro do e-book. Vamos clicar aqui nesse de Panetone. Beleza, esse aqui é um e-book muito profissional, bem interessante. Eu percebo que aqui eu já tenho, né, cabeçalho, rodapé. Tá, vamos aqui, ó, sobre o autor. Vou copiar esse texto e vou colocar lá no nosso e-book. Vou dar um Enter e OK. Aí, pessoal, não muda nada, né? Tipo, a formatação ela sempre vai ser a mesma. Então, você pode clicar aqui, página inicial, colocar efeito no texto, deixa o tamanho negrito e tamanho 36 aqui para sobre o autor. Aqui você dá um espaço. Ok, aqui você também faz isso para deixar ele de forma bem organizada. Aqui eu vou dar um espaço. Essa parte aqui eu vou deixar aqui no formato itálico, que é para poder chamar a atenção, ó, que é justamente aonde você vai colocar o seu nome. Aqui no formato itálico. Aqui a cor a gente vai deixar na nossa cor padrão. Beleza, ajustando aqui algumas coisinhas. E é isso aí, ó. A nossa parte aqui, a nossa página sobre o autor, ela está pronta. Ok. E é isso aí, pessoal. Perceba que você tem que ter esses elementos no seu e-book para ele se tornar profissional. Nesse vídeo eu te mostrei como inserir a capa. Nesse vídeo eu te mostrei como criar, por exemplo, aqui um layout para cabeçalho. Eu te ensinei como criar um layout para rodapé. Qual a importância de destacar, por exemplo, o aviso legal, a parte sobre o autor, a parte sobre o sumário. Eu te ensinei a trabalhar com todas as fontes, né? Tipo, quais são as fontes mais padrões aqui de texto, tamanho. Também te mostrei como colocar aqui, por exemplo, a contagem de páginas, que é algo muito interessante.
Então é muito agradável quando você pega um e-book e ele está com essa formatação, uma formatação profissional esse aqui, tá bom? A gente colocou imagens aqui dentro, enfim, o seu e-book ele está totalmente diagramado e é basicamente isso que você precisa fornecer para o teu cliente final. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse tutorial. Para finalizar, a gente clica aqui ó, em exportar, aí você clica em exportar como PDF, eu vou substituir por esse arquivo aqui ó, e pronto, o nosso e-book já está pronto. Ele vai abrir aqui uma outra aba antes de você sair desse vídeo, eu espero que você confira para você ver o tanto que ficou bonitinho. Ó. É exatamente isso, olha só que lindo. Beleza? Aqui ficou uma partezinha branca, era só ajustar um pouquinho mais, você só clica, por exemplo, lá no seu rodapé e ajusta ele até topar na parte de baixo. Tá aqui o número de página, a contagem de página, os títulos, capítulo, beleza? Pessoal, vocês vão receber esse PDF, vocês vão receber esse arquivo hoje com licença PLR para que vocês possam revender, tá? Como eu falei, considere um bônus, eu espero sinceramente que você tenha gostado e que essa aula tenha te ajudado. E se te ajudou de alguma forma, eu te peço que você, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui, para que dessa forma o YouTube ele entenda que a gente está entregando conteúdo de valor para ajudar as pessoas. Dessa forma ele vai distribuir o nosso conteúdo cada vez mais e mais para que outras pessoas também tenham acesso a esse tipo de material, beleza? Eu fico por aqui, desejar um grande abraço e tamo junto.